A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Felizes? Muito feliz por estar mais uma noite de domingo nesse lugar. E com certeza para poder viver aquilo que Deus ele reservou para mim neste lugar, nessa noite. E eu queria desafiar você a não sair desse lugar da mesma forma que entrou. Você precisa se envolver com o Espírito Santo para que Ele possa direcionar você para ter dias aí de excelência, dias de sucesso. Mas para isso é necessário envolver-se completamente com o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus por sua vinda a esse lugar. Cada visitante que está aqui nessa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo a essa casa, sejam bem-vindos a esse lugar. Sintam-se abraçados por essa igreja, sintam-se abraçados por nós. E o nosso desejo é que vocês possam sentir a mesma emoção e alegria que estamos sentindo nesse lugar. Deus abençoe cada um de vocês. Também estou muito feliz por depois de uma temporada estar vendo nesse lugar, irmã Nete. Amém. Deus abençoe, irmã Nete. Deus abençoe tremendamente sua vida. Sei que o novo às vezes é difícil de entender, o novo é difícil de se adaptar, mas o novo de Deus, ele sempre é surpreendente para cada um de nós. E eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida da irmã Nete. Aplaudam ao Senhor por essa guerreira, essa mulher de fé, essa mulher que é um exemplo para cada um de nós. Deus abençoe sua vida de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu poder iniciar o meu sermão nessa noite, dizendo para você que está em casa, fica conosco até o final desse culto. Deus tem muito para falar ao seu coração. E para você que está nesse lugar, se liga completamente naquilo que Deus ele tem para falar em sua vida. Esqueça o que ficou lá fora, porque se fosse para estar aqui dentro, estaria aqui dentro. O culto rapidinho acaba, nós temos mais alguns minutos. E quando você sair, você vai se deparar com o mundo lá fora. E é necessário você estar cheio de Deus, cheio da presença, para que você possa olhar para tudo e entender que em todas as coisas nós somos más. Em todas as coisas nós somos más. O tema do nosso sermão hoje é: somos todos. Somos todos. Vocês têm certeza disso? Tem certeza disso? Somos todos iguais? O que leva nós olharmos para quem está ao nosso redor e falar: olha, nós somos iguais? A cor de nossa pele às vezes é diferente. A nossa estatura, ela é diferente. A nossa condição financeira, ela é diferente. A nossa forma de lidar com as situações, ela é diferente. E o que nos leva a dizer que nós somos iguais? Deixa eu dizer para você que nós fomos criados, todos nós fomos criados à imagem de um único Deus. Todos nós fomos criados à imagem de Jesus Cristo. Nenhum de nós fomos criados em uma imagem diferente. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. Todos nós temos quantos braços? Quantos? Quantas mãos? Quantos dedos em cada mão? Em cada mão quantos dedos? 5. Quantos pés? Quantos dedos em cada pé? 5. Quantos olhos? Quantas bocas? Quantas orelhas? Quantos ouvidos? E não é que nós somos iguais? Sabe, todos nós, se começarmos a olhar por essa ótica da criação, nós iremos perceber que nós somos iguais. Se nós somos iguais, se nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, por que tantas guerras? Por que tantas brigas? Por que tantas contendas? Por que tantas dissoluções? Estamos vivendo em um mundo aí onde ultimamente se acendeu uma ira tamanha que nós começamos a procurar motivo para tal. E eu não consigo ver. Nos Estados Unidos levantou uma onda onde diz
que vidas negras, elas têm valor. E o interessante é que quando eu levanto a bandeira para dizer, olha, vidas negras, elas têm valor, eu começo a dizer que tem uma classe que ela tem um valor, mas eu começo a olhar para Deus, e Deus ele fala, a vida humana, ela tem valor, independente da cor do pigmento, independente da cor da sua pele, o pigmento da sua pele, para Deus nós temos um valor, e temos um valor igual. Quando Deus ele criou o homem, não criou uma classe especial, ainda que lá nos anos 80, lá lá no século passado, no século 20, se ouvia uma história que existia uma raça pura, e por amor a essa raça pura, quase 21 milhões de pessoas, elas foram dizimadas. Dizimadas por quê? Porque segundo o nazismo, eles não eram uma raça pura, não eram uma raça ariana. Hitler ele pôde até matar, alguns dizem que 21 milhões, outros falam 41 milhões. Ele pôde até matar essa quantia maciça de pessoas. Mas eu queria perguntar, a quantos Hitler ele pôde devolver a vida? A quantos o nazismo ele pôde devolver a vida? Tirar a vida chega até a ser uma tarefa fácil. E dar a vida, quem aqui pode dar a vida a alguém? Quem aqui pode devolver a vida a alguém? Eu olhando para quem mata, é uma tarefa simples, tirar a vida de outro ser humano. Mas quando eu olho para o Cristo, que diz que cada um de nós somos iguais, Ele vai para uma cruz, Ele entrega a sua vida por nós, mesmo sendo ainda pecadores. A visão de Cristo, ela nunca foi igual à nossa visão. A ótica de Cristo nunca foi igual à nossa ótica. Ele não vê como nós vemos, Ele não enxerga como nós enxergamos. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele amando a raça humana, independente da sua nacionalidade. O meu Jesus, Ele ama o rico, e Ele também ama o pobre. O meu Jesus, Ele ama o letrado, e Ele também ama a pessoa que não tem nenhum conhecimento. O meu Jesus, Ele ama o homem que está nos altos escalões da sociedade, como também ama aquele homem que não está em nenhum grau que a sociedade qualifica. Um dia eu optei em servir a um Jesus, que Ele fala, eu criei um homem, a minha imagem e a minha semelhança. O pecado foi lá, tentou destruir, o pecado foi lá, tentou matar, mas Ele falou, se eu criei o homem, a minha imagem e a minha semelhança, eu vou me tornar semelhante a eles. Mas eu não vou deixar que a morte destrua a criatura que um dia eu criei, porque eu amo. E João, ele relata Jesus falando uma palavra extraordinária quando ele diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Ei, Deus amou a você, Deus amou a mim, Deus amou o mundo, Deus amou o brasileiro, Deus amou o espanhol, Deus amou o americano, Deus amou as nações. Ele amou de uma forma tal a se tornar um homem mortal como eu e você, a se doar em uma cruz para dizer, olha, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos vocês foram criados, e o pecado, ele colocou um carimbo em vocês, ele colocou uma data de validade. Cada um de nós nascemos com uma certeza, e essa certeza é que um dia nós iremos. Até isso é coletivo em cada um de nós. Eu queria nesse momento que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Colossenses, capítulo 10. Colossenses, capítulo 3, aliás, Colossenses 3, versos 10 e 11. Colossenses 3, versos 10 e 11. Abre lá a tua Bíblia, você que está em casa,
Pega o teu exemplar da Bíblia também, abre conosco, vamos se alimentar, vamos mergulhar nessa palavra nessa noite. Colossenses capítulo 3, verso 10 e 11. À medida que você encontrar, fica mais uma vez de pé. Vamos reverenciar o nosso Deus, vamos reverenciar esse Deus de amor que está nesse lugar, nessa noite, para abençoar a cada um de nós. Aleluia. Colossenses 3, 10 ao 11. Aleluia. Colossenses 3, 10 ao 11. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Ei, tem alguém procurando? Se os obreiros puderem ajudar aí, dá uma força ao pessoal. Vamos todo mundo ler a palavra juntos. Colossenses 3, 10 e 11 fala o seguinte: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo. Cristo é tudo. Fecha os teus olhos. Pai, no teu santo nome nessa noite, nós queremos te reverenciar, nós queremos te adorar. Eu quero pedir, Pai, que a tua graça, ela encha esse lugar, que o teu amor, ele enche esse lugar, que cada um de nós possamos hoje abrir os nossos olhos e perceber o quão humano nós somos, o quão limitado nós somos. E quando eu me percebo humano, Pai, eu percebo que eu necessito de um Salvador, que eu necessito de um amor maior, e não há amor tão grande quanto o teu. Não há, Pai, braços tão que possa me sustentar e me segurar com os teus. Não há nada e ninguém, Pai, que possa comparar o amor que o Senhor tem para me dar. Então que nessa noite a tua palavra, ela enche esse lugar, que nessa noite a tua palavra enche os corações, que nessa noite, Pai, a tua palavra enche a cada um de nós, porque a tua verdade, ela é escudo e broquel. Então que nessa noite nós possamos ser alimentados por tua verdade. Vem e fala ao nosso coração. Essa é a oração que te fazemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós fomos criados à imagem de Deus. Eu e você fomos criados à imagem. O que Deus ele revela a você? O que Deus ele significa para você? Nós falamos tanto acerca de Deus. Deus ele cura, ele sara, ele restaura, ele ressuscita morto, ele faz paralítico andar, faz cego ver. Deus ele abre mar, Deus ele acalma a chama do fogo, Deus ele acalma a tempestade. Deus ele é soberano. Não há palavras para explicar Deus. Mas a minha Bíblia me diz que eu tenho que revelar Deus, mesmo como homem mortal que eu sou. Eu preciso aprender a revelar a esse Deus que eu fui criado à sua imagem. E quantas vezes eu e você estamos olhando para Deus e não conseguimos enxergar Deus em nós? E a Bíblia me diz que nós somos templo e morada desse Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando eu me entendo como templo do Espírito Santo, eu entendo que se eu sou a imagem de Deus, se eu fui criado à imagem de Deus, eu fui criado à imagem de um Deus de amor. De um Deus de amor. Nós fomos criados à imagem de um Deus que não exclui. É um Deus que não exclui. É um Deus que não aceita o pecado. De fato ele não aceita o pecado, mas que ele nunca abriu mão de um pecador. É o Deus que sempre olhou para alguém que estava condenado socialmente, e ele sempre deu uma oportunidade dizendo: eu não vim para os curados, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. Era um Deus que sempre olhou para alguém e ele nunca perguntou o que
que você tem, quem você é, de onde você vem. Ele sempre olhou o ser humano como humano, e ele sempre amou as pessoas também como humano que ele era. Quando ele curou o enfermo, é porque ele sabia o peso que a enfermidade traz. Quando ele fez o paralítico andar, ele sabia o quão difícil era ser paralítico naquela época. Quando ele levantou o defunto, quando ele fez o morto ressuscitar, ele sabia o tamanho da perca que a família estava sofrendo. Quando Jesus, ele olhou para o homem, quando olhou para mim e para você, ele conseguiu ver a humanidade em nós. E ele era Deus e era homem. E porque nós, como homens, não conseguimos entender a fragilidade humana, porque nós olhamos para nós e enxergamos a dor que há em nós e não conseguimos sentir a dor que há nos outros. Porque eu consigo tanto abraçar os meus filhos, amar os meus filhos, me doar pelos meus filhos, e eu não consigo fazer o mesmo por um estranho. Hoje pela manhã, na escola bíblica, eu ouvi uma palavra tão engraçada, mas uma palavra que revelava tanto amor por um ser humano. Sabe, quando eu olho para alguém caído na rua, quando eu olho para alguém em uma viela, quando eu olho para alguém sem esperança, a primeira pergunta que eu faço é: aonde está a igreja? Aonde estamos nós? Estamos correndo atrás de uma prosperidade humana, estamos correndo atrás de dinheiro, estamos correndo atrás de carro, estamos correndo atrás de uma saúde perfeita, mas nós nunca seremos ricos enquanto não se compadecemos, ou enquanto não formos sensíveis às fragilidades humanas. Ser rico não é ter dinheiro, ser rico é poder ser feliz mesmo sem ter dinheiro. Ser rico não é ter mesa farta, ser rico é poder ser feliz mesmo tendo pouco na sua despensa. Jesus Cristo, quem era você para amar tanto o ser humano? Era o filho de uma virgem, era o filho de um carpinteiro, morava em uma pequena cidade, nasceu em uma manjedoura. Ele não era o homem mais rico da terra, financeiramente falando. Ele não tinha tronos, não tinha cetro, humanamente falando. Ele cresceu no meio do proletariado, ele cresceu no meio de pessoas como eu e você. Ele aprendeu a olhar para os homens e perceber que por trás da cor da pele, por trás de uma condição financeira, por trás de uma estatura, por trás de um sorriso, há uma alma humana. A nossa alma, ela não é diferente da alma daquela pessoa que você encontrou embriagada na rua. A nossa alma não é diferente da alma daquela pessoa que nesse exato momento está padecendo fome em nosso país, em nossa nação. Nós somos uma nação onde nós concentramos um dos maiores números de cristãos na terra, mas nós somos uma nação onde 5,1 milhões de pessoas ainda passam fome. Nós somos uma nação onde 5 milhões de pessoas ainda não têm pão para colocar sobre a mesa. Nós somos uma nação que tem gente orando, que tem igrejas abertas em cada esquina. Nós somos uma nação onde as pessoas falam de Jesus, onde cada uma delas, se você perguntar quem é Jesus, elas terão a resposta na ponta da língua. Mas é uma geração que ela não aprendeu ainda a fazer como Jesus ele fez. 5 milhões de pessoas passando fome. O que é que nós podemos fazer? O que é que eu posso fazer? É 5 milhões. Jesus Cristo, quando ele para diante de uma multidão, ele olha para a multidão e ele fala: se nós despedirmos, se nós mandarmos para casa, eles vão morrer no caminho, eles vão sentir fome no caminho. A gente não pode liberar esse povo com fome. E os discípulos falam: aonde nós iremos conseguir tanto pão? A dúvida dos discípulos naquela época é a mesma dúvida que nós temos hoje.
Nós somos uma pequena igreja no interior do estado da Paraíba. O que nós podemos fazer? O que Jesus poderia fazer? Ele era para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele era um homem que não tinha um pão dentro de uma bolsa para dar alimento para aquele povo. Mas Jesus era o amor encarnado, era o amor entre os homens, era o amor entre nós. E como eu amando posso ver alguém passando necessidade, como eu amando posso ver alguém passando fome, e o meu coração não se mover, ainda que eu não tenha nada para dar, ainda que eu não possa fazer nada. Jesus Cristo, Ele olhou e Ele falou: eu não posso mandar para casa sem dar pão a eles. Quantas pessoas você conhece que nesse exato momento está passando necessidades? E nós temos um péssimo hábito de julgar a pessoa antes de fazer qualquer bem para ela. Mas pode arrumar emprego. Tá novo. Tá nova. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu sei. Mas enquanto esse pode impera, crianças passam fome. E não há nada pior do que perceber que entre esses 5 milhões de pessoas em nossa nação, a maioria delas são crianças passando fome. Aí tem gente que pergunta: e aonde está Jesus que não está vendo isso? Aí eu perguntaria para você nessa noite: aonde está Jesus em nossa nação? Que 5 milhões de pessoas estão passando fome. Aonde está Jesus? Você lembra do início que nós somos iguais? Você lembra por que nós somos iguais? Nós somos iguais porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos que revelar o nosso Deus aqui nessa terra. E se 5 milhões de pessoas estão passando fome, não é somente culpa dos governantes. A igreja, ela tem uma grande parcela de culpa nisso, porque Jesus Cristo, Ele não era prefeito, Ele não era deputado, Ele não era presidente, mas Ele falou: eles não vão voltar para casa sem comer pão. Eles não vão voltar para casa sem comer pão. A igreja, ela precisa hoje parar e perceber: é minha responsabilidade cuidar da minha cidade, é minha responsabilidade cuidar do meu bairro. Desses 5 milhões de pessoas, quantas estão em nossa comunidade, aqui pertinho de nós, passando necessidade calado? Eu lembro da minha mãe com 10 filhos, sem pai para criar. Eu já contei para você diversas vezes que meu pai abandonou a casa logo cedo, e a minha mãe com 10 filhos para criar. Imagina só, coloca pão na mesa para 10 crianças. Ela não podia trabalhar porque era 10 crianças, não tinha com quem deixar. E seria uma responsabilidade tamanha deixar 10 crianças por conta do vento. Ela precisava cuidar dos filhos e trazer manutenção. Como ela faria isso? Eu louvo a Deus que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos providenciou o pão cotidiano. Mas eu fui uma criança que eu não sabia o que era um lanche. Eu fui uma criança que nem sempre eu tinha um café da manhã garantido. Eu fui uma criança que eu sonhava com padaria, eu sonhava com pães. Eu queria poder comer pão. Isso que hoje lá em casa é tão farto. Os meus filhos nem fazem questão que tenha ou que não tenha, mas naquela época eu sonhava. E Deus já me revelava que um dia iria ter muito pão na minha casa, porque quase toda noite eu sonhava com muito pão. E a minha mãe conseguiu casar com um padeiro. Era a revelação dos sonhos de Deus para o meu coração. Não faltava pão lá em casa, não faltava bolacha lá em casa. E isso foi quando Jesus entrou e começou a mudar a nossa sorte. Mas eu sei o que é a fome, eu sei o que é privações. E quando eu cresço hoje, que eu amadureço, que eu olho para Jesus e eu olho para a nossa nação, a nossa igreja, ela tem um débito com a nossa nação.
A igreja cristã, ela precisa hoje despertar e entender que nós precisamos agora sentir a dor do faminto. Nós precisamos sentir a dor do abandonado. Nós precisamos sentir a dor do órfão, a dor da viúva. Nós não estamos aqui para acumular riquezas. Nós não estamos aqui para construir patrimônios. Nós estamos aqui para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar pessoas. Mas quando será que nós iremos entender que Cristo, Ele não fez acepção de pessoas? Ele não fez. Não, nós iremos ajudar só a igreja, iremos ajudar só os irmãos. Com Cristo não era dessa forma. Paulo deixa bem claro para nós que com Ele não havia circuncisão, não havia incircuncisão, não havia bárbaro, cita, servo ou livre. Para Ele todos eram iguais. Para eles todos eram iguais. Mas essa igreja que Cristo Ele deixou sobre a terra é uma igreja que hoje ela tem fechado seus olhos para a criminalidade que tem assolado nossa nação. E deixa eu te falar uma coisa: o Cristo que me salvou é o Cristo que Ele anseia salvar todo ser humano. Mas a nossa nação, com a onda de violência que ela vive, deixa eu te contar um dado que me impressionou. A cada 100 pessoas assassinadas em nossa nação, a cada 100 pessoas assassinadas em nossa nação, 78 dessas 100, elas são negras. Como é que em pleno século 21, nós podemos encontrar homens que ainda não se tornaram humanos? Como é que em pleno século 21 a gente seleciona as pessoas pela cor de sua pele? Como é que em pleno século 21 eu posso comprar o melhor carro do ano como pastor, e eu esqueço que aqui do meu lado eu tenho dezenas de crianças precisando de educação? Como é que eu, como pastor, como líder de uma igreja que representa o amor de Cristo nessa terra, que declara que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, construa a melhor casa que a comunidade ela possa ver para o meu uso, para usufruir da minha família? E eu esqueço que nesse exato momento, quantas crianças estão dormindo, querendo comer um pastel de R$1. Nesse momento, quantas crianças sonham em comer aquele sanduíche, né? Colocou o pão, um queijo e um presunto, está pronto. Quantas crianças nesse exato momento estão sonhando com isso? Quantos de nossos jovens não tiveram ontem a chance que nós tivemos de entender que esse Deus de amor, Ele não é um Deus de juízo. Ele é um Deus que resgata o pecador, purifica, faz dele uma nova criatura. O meu Jesus, Ele diz para mim que Ele é um Deus de paz em meio a essa violência que estamos vivendo. E como é que eu escuto ainda de alguns cristãos, como eu posso escutar de algumas pessoas ainda, que a guerra é algo lícito, que a guerra é algo normal, que a mortandade que assola, ela é algo normal? Aonde está Cristo na igreja? Aonde está Cristo no meio da nação? Aonde está Cristo no meio dos cristãos? Aonde está Cristo? Aonde está o amor de Deus? Aonde é que está essa inclusão? Onde Deus Ele chama todos para o seu amor? Aonde está essa paz que nós precisamos manifestar à terra? É muito bom falar em línguas, é muito bom profetizar, mas o melhor ainda é olhar para alguém e falar: Cristo, Ele quer salvar você. É bem melhor eu dizer: Cristo, Ele é o pão da vida, eu tenho pão para você, eu tenho uma palavra de esperança para você, eu tenho uma palavra de vida para você.
Chega de orar por carro novo, chega de orar por casa nova, chega de orar por riqueza, por viagens, chega de orar por coisas banais. Comece a orar para que Deus ele venha nos dar condições, para que Deus ele venha dar condições a você, para você entender que esse Deus de amor, ele veio a essa terra, ele se humanizou. Entenda só, Deus ele se humanizou para poder salvar o homem do pecado e da condenação, para poder sentir o que você sente, para poder viver o que você viveu. Era o Emanuel agora descendo essa terra, para dissipar as trevas que tira a tua paz, para dissipar as trevas que roubam a tua alegria, para dissipar as trevas que faz você não acertar o caminho. Era o Emanuel se fazendo homem para salvar os pecadores, independente da classe social que eles vivessem. Era o Emanuel agora vindo a essa terra para curar os doentes e para ressuscitar os mortos. Era o Emanuel vindo a essa terra dizendo para nós: a esperança chegou, tanto do africano como do brasileiro, do europeu como do asiático. A esperança de uma nova vida, ela chegou. A esperança de uma nova vida, ela chegou. É quando ele pega o pão, ele levanta os 5 pães e os 2 peixinhos que um jovem tinha no meio da multidão, e ele falou: a fome de vocês, ela vai ser encerrada nesse momento. A fome da humanidade, ela vai ser encerrada quando entendermos que o pão da vida, ele quer usar a mim, ele quer usar a você para saciar a fome das nações. Quando o pão é levantado, que ele fala: distribua os pães. Ele orou, o pão multiplicou. Quando ele acaba de orar, o pão multiplica. Ele orou: Pai, graça te dou, o pão multiplicou? Não, não multiplicou. Ele orou e continuou: 5 pães. Continua 5 pães e 2 peixinhos. Ele fala: divida entre a multidão. O que era 5 pães e 2 peixinhos para a multidão? Para você pode não ser nada, mas para o Deus que veio dissipar as trevas, para o Deus que veio perdoar pecados, para o Deus que veio curar, para o Deus que veio ressuscitar, os 5 pães era a solução para matar a fome daquela multidão que estava naquele lugar. Começa a dividir o pão, as pessoas começam a comer, começam a se alimentar, e ele começa a perguntar: de onde você é? De onde você veio? Quem é tua família? Não foi isso? Não, ele não perguntou de onde era, de onde veio, para que veio. Ele falou: alimenta a multidão, porque a multidão, ela tem fome. E quando ele começa agora a recolher as sobras, ele começa a ver que não duplicou, não triplicou. Os cestos transbordaram, os cestos se encheram. O cristianismo verdadeiro, o amor verdadeiro, ele vai dizer para mim e para você: não tem como multiplicar se você não dividir. Não tem como multiplicar se você não dividir. Não tem. Esse celular, ele é um só. Se eu jogar ele aqui no chão, ele se transforma em quantos? Ele continua sendo um. Ele continua sendo um. Ele vai quebrar, vai ser um celular quebrado. Mas se eu pego um pão e eu começo a dividir entre vocês, vai diminuir o tamanho, né? Um pão para você, um pão para você, um pão para você. Ele vai começar a multiplicar. Cristo, ele falou para mim: olha, se vocês começarem agora a entender que eu sou Emanuel, que eu vim trazer a vida para vocês, se vocês começarem a agir como eu agi, vocês verão a transformação que essa terra irá viver. Porque se nós temos uma necessidade, essa necessidade é de nos tornarmos pessoas humanas. Essa necessidade é de nós começarmos a olhar para quem está ao nosso redor e começar a sentir a dor um do outro, e começar a entender que se eu sou alguém melhor hoje, é porque o amor de Cristo, ele me alcançou. E o amor de Cristo quer alcançar você. Quantas vezes você acordou de manhã e perguntou para o teu vizinho do lado: como é que você está? Jesus Cristo, cada dia que ele acordava, ele tinha uma missão para viver.
Ele tinha algo novo para fazer. Evangelho aqui dentro da igreja é muito bom, mas lá fora ele é bem melhor. Quando você aprende aqui dentro, vai lá para fora e você começa a colocar em prática, você vai ver a diferença. É tão encantador para nós quando passamos por uma grande igreja e nós começamos a ver a imensidão do templo, a quantidade de pessoas. Mas eu acho tão interessante quando eu chego domingo pela manhã nesse lugar. A gente tem a consagração, a escola bíblica, e depois tem a limpeza da igreja. Mas antes da limpeza, a gente toma um café da manhã. E houve umas semanas aí que a gente estava comendo coisa boa, né? Todo mundo junto. Hoje tinha 11 pessoas para limpar a igreja. 11 pessoas não é igual a 5 nem a 4. Aí quando chega o café da manhã, aí vem o pão, a mortadela e o refrigerante. Aí eu pergunto: cadê o queijo? Cadê o presunto? Cadê o iogurte? Cadê o achocolatado? Cadê o bolo? Sabe? Mas eu queria falar para vocês, a alegria, ela foi a mesma. Limpamos a igreja da mesma forma, fizemos o trabalho do reino da mesma forma. A igreja grande, ela tem a sua exuberância, mas a igreja pequena, ela precisa mostrar o seu resultado de igreja que ela é. Nós precisamos aprender a viver como irmãos. Nós precisamos aprender a sentir a dor um do outro. Nós precisamos aprender a se preocupar um com os outros. Eu sei que vai ter muita gente que vai se aproveitar de nossa boa vontade. Vai ter muita gente que vai olhar para nós, achar que nós somos bestas. Mas não importa o que irão pensar de nós. Nós iremos levar cura ao doente. Nós iremos levar ressurreição ao morto. Nós iremos levar pão ao faminto. Nós iremos levar amor ao carente. Nós iremos levar um evangelho transformador. Que essa igreja, nesse bairro, ela se levante para viver uma nova história. Ela se levante para ver um novo tempo. Ela se levante para viver um cristianismo onde diz que nós nos vestimos agora do novo. Nós somos renovados pelo conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Nós somos completamente renovados. Não adianta a sua mesa farta se tem alguém padecendo fome. Não adianta o seu carro novo se tem alguém sem uma condução para ir num hospital. Não adianta você usufruir de tudo nessa terra e não ver Jesus em você. O carro de Jesus, alguém lembra a marca dele? Pastor, quer dizer que o senhor não quer um carro? Não, eu quero. Que chegue na hora certa. Mas que eu nunca vou orar para dizer: Deus me dá um carro. Não, no momento certo vai chegar, Ele vai mandar, Ele vai conhecer as minhas necessidades. O meu Jesus não tinha um carro, não tinha uma casa, não tinha uma conta bancária com muito dinheiro. Mas o meu Jesus, Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. A nossa humanidade, ela não foi mais a mesma. A nossa igreja está nesse lugar há 37 anos. Nós precisamos mudar a história desse lugar, antes e depois da igreja. Antes e depois que os cristãos chegaram nesse lugar, nós precisamos mudar. Você que entrou nessa noite nesse lugar tão carente, você que entrou nesse lugar talvez se sentindo tão inferior, tão diminuído, eu queria dizer para você que essa igreja, ela chegou para dizer para você que você não é diferente, você não é superior, nem é inferior a nenhum outro ser humano. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O meu irmão Paulo, ele diz que esse conhecimento novo agora, ele me faz entender que eu sou a imagem daquele que me criou. Se eu sou a imagem daquele que me criou, você consecutivamente também é a imagem daquele que te criou. Se nós somos a imagem daquele que nos criou, nós somos iguais. Se nós somos iguais, não temos por que ter ódio em nosso coração. Por que você tem raiva do teu irmão, se você é igual a ele? Não, pastor, ele não presta. Não, todo ser humano presta. Todo ser humano presta. Ele pode ter até algumas falhas em seu caráter, em sua personalidade, mas nada que Cristo ele não possa transformar. Quando você entrou nesse lugar, que você veio para essa igreja, não era porque você era perfeito.
era porque você era carente de alguém que te amasse, de um Deus que amasse você ao ponto de salvar a tua vida. Jesus Cristo, Ele te trouxe esse lugar para dizer para você: sinta-se amado e abraçado todos os dias. Ainda que a humanidade ela olhe para você e ela te exclua, olhe para um Cristo que abraça você e diz: eu amo você, e eu amei de uma tal maneira que eu entreguei a minha vida para que você pudesse ser salvo através do meu amor. Talvez alguém falou uma palavra para você que destruiu o teu dia, uma palavra que menosprezou você, que humilhou você. Você vai olhar para Cristo e você vai entender que com Cristo não há diferença, que com Cristo todos nós somos iguais, que com Cristo cada um de nós somos príncipes e princesas, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Não deixe que ninguém olhe para você e te inferiorize, mas se alguém olhar para você e tratar você de uma forma indiferente, não faça o mesmo. Trate da forma mais gentil possível, porque você é igreja, você é Jesus Cristo aqui nessa terra. Você é o servo que representa o seu Senhor aqui nessa terra. Não seja igual aos demais que estão lá fora. Você precisa dizer: nós somos iguais e nós precisamos. Eu entrei em contradição com o que eu disse. Não tenha atitude como as pessoas têm lá fora, mas tragam eles aqui para dentro e diga para ele: nós somos todos iguais e precisamos manifestar o amor de Cristo. Nós precisamos manifestar o amor de Deus por onde passarmos. Você pode olhar para alguém do teu lado, você pode olhar. A gente olha o cabelo arrumado, a roupa, o brinco, o sapato, a maquiagem. Mas essa pessoa, ela é igual a você. Interiormente, ela é igual a você. Vamos sair hoje desse lugar de forma diferente. Vamos sair fazendo como Jesus ele fez. Vamos compadecer do nosso próximo. Vamos orar por nossa nação. Vamos distribuir pão. Vamos falar: não, a minha cesta básica ela pode até ser o suficiente para o meu mês. Imagina só, a sua cesta básica é suficiente para o seu mês, e que não tem alimento nem para um dia. Não, mas o bom era que nós dividíssemos. A gente não tem coragem para isso. Nós precisamos mudar a nossa concepção de igreja. Nós precisamos olhar para o doente, e ainda que venhamos estar doente na mesma condição que ele, nós precisamos compadecer dele, dizer: em nome de Jesus, seja curado, seja restaurado. Nós precisamos olhar para o bêbado e não dizer para ele: olha, você vai para o inferno. Nós precisamos olhar para ele e dizer: olha, Jesus ama você, e Ele tem uma condição de vida nova para você. Ele pode arrancar você do fundo desse poço. Vamos olhar para o perdido, para o caído, e vamos falar para ele: ainda tem uma chance para você. O Jesus que veio para uma cruz morrer por nós, Ele continua derramando graça sobre essa humanidade. É tempo de olhar para o drogado, é tempo de olhar para as pessoas que estão no vale da sombra da morte e falar: nós somos a igreja. E o que nós queremos falar é que se o sangue de Jesus Ele nos lavou, nós logo iremos compreender que não há diferença entre o circuncidado e o não circuncidado. Chega dessa barreira que a religião ela traz. A religião separa os seres humanos de uma forma tal, onde nós olhamos um para os outros com um preconceito religioso. Chega disso. Nós precisamos olhar, não importa se é espírita, se é católico, o que ele venha a ser, ele continua sendo um ser humano igual a você. Ele continua sendo um ser humano igual a você, com as mesmas carências que eu e você tem. Chega o momento de todos nós darmos as mãos. Darmos as mãos não é professar a mesma fé, mas darmos as mãos é dizer: olha, se o Cristo que habita em mim, Ele abraçou a todas as nações, sem se importar quem ela era, e salvou a todos. Eu quero abraçar todos vocês, e eu quero revelar que a luz, ela sempre será superior às trevas.
ela sempre será superior. Cristo tem convidado essa igreja para viver um novo tempo. Tem convidado a cada um de nós para vivermos um novo tempo. Será que estamos dispostos a isso? Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Eu estava esses dias conversando com a irmã e eu falava: olha, eu não vou sossegar enquanto a parte aqui de trás da nossa igreja ela não estiver pronta. Investimos um bocado esses dias aí para tentar terminar, não conseguimos ainda. Mas eu não vou me conformar enquanto eu não ver as crianças do meu bairro podendo entrar nesse lugar para ter o seu reforço escolar gratuito. Eu não vou me conformar enquanto eles não puderem entrar para ter suas aulas de pintura. Eu não vou me conformar enquanto eles não puderem entrar nesse lugar para ter suas aulas de música. Eu não vou me conformar enquanto eles não puderem entrar e ver Cristo em nós, abençoando a vida de cada um deles. O meu pastor, ele gerou uma semente dentro de mim, e essa semente ela vai ter que germinar, ela vai ter que gerar outros frutos, e essa cidade ainda ela conhecerá o Cristo que habita em nós, através de nossas atitudes. Fica em pé nessa noite, aplauda o nosso Deus de amor, aplauda o nosso Senhor com a sua melhor salva de palmas, com a sua melhor, aplauda Ele, o Deus de amor, o Deus que revelou que nós somos iguais, o Deus que não faz acepção, o Deus de paz, o Deus que dissipa as trevas, o Deus que salva o pecador, o Deus que cura o doente, o Deus que ressuscita o morto. Para encerrar, eu quero dizer para você que a única necessidade que nós temos nessa terra é a necessidade de entendermos a humanidade que é em cada um de nós. E lá em Lucas 10, 27, Jesus Cristo, ele fala o seguinte: e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí, para encerrar o versículo, ele fala: amarás o teu próximo. Ele fala: quando você cumprir o primeiro mandamento, é impossível você não amar o teu próximo como você ama você mesmo. Se você não ama o teu próximo, o amor de Deus, ele não está revelado em você. Nessa noite eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos nessa noite.